Olá pessoal, tudo bem? Dr. Yuri. Seguimos hoje com o nosso segundo vídeo sobre cirurgia plástica, né? Eu estou em quarentena ainda, eu estou em casa, né? Ainda não voltei ao consultório. Para quem for ver esse vídeo depois, nós estamos gravando em abril, eu volto no dia 4 de maio, aí minha equipe. Muito bem, a gente não pode deixar de agregar conhecimento, agregar conteúdo, entregar esse conteúdo para vocês, é muito importante. Eu faço com muito carinho esse conteúdo aqui da minha casa, né? Eu preparo, eu programo ele, eu faço da maneira mais fácil possível, né? Sem termos técnicos, sem aquele conteúdo que se o paciente vai ler ou vai ouvir, ele não vai entender. Então tem que ser algo bem direto, tem que ser algo bem tranquilo para que o paciente fixe a ideia, né? É importante o paciente entender esse vídeo, esses conteúdos, eles são feitos para você, paciente, né? Para as minhas pacientes, que já são minhas pacientes, e para os novos pacientes que estão chegando também. Muito bem, então, eu não sei se eu falei no primeiro vídeo isso, né? A gente vai gravar uma série de 5 vídeos, né? O primeiro a gente já falou sobre lipoaspiração, o segundo vídeo sobre abdominoplastia, que é hoje, o próximo vídeo a gente vai falar sobre prótese mamária, implante de mama, e o quarto vídeo a gente vai falar sobre lift mamário, levantamento da mama. E o quinto vídeo eu vou deixar um box de perguntas lá no meu Instagram para as pacientes me responderem, né, o que elas desejam saber, né? O assunto mais voltado a gente vai estar explicando ele aqui. Muito bem, então, de uma forma muito direta, mas uma forma que a paciente possa entender, né? Não tem nada mais chato do que o cirurgião ficar falando termos muito difíceis, muito técnicos, ele está dando explanações mirabolantes e o paciente não está entendendo. E acaba que o paciente aí não entende nada, né? E o paciente sai com muitas dúvidas da consulta. Muito bem, então antes da gente começar a falar sobre abdominoplastia, se você está vendo esse vídeo no meu YouTube, você pode clicar em curtir e se inscrever, que está aqui embaixo. Isso vai levar esse vídeo a outras pessoas também. Então a gente dissemina esse conteúdo para outras pessoas que também têm interesse em cirurgia plástica. Se você está vendo no meu Telegram, através do link que eu vou deixar aqui, você envia esse link para outras pessoas, né? Convide outras pessoas a participar do nosso grupo do Telegram também. Isso é bem importante. Você vai compartilhar o conhecimento com outras pessoas. Muito bem, então o assunto que a gente tem para falar hoje é sobre abdominoplastia com ou sem lipoaspiração. Então esse vídeo, deixa eu ajeitar a câmera aqui. Então esse vídeo, esse assunto, na verdade, ele é muito perguntado, ele é muito frequente, né? É uma das dúvidas mais importantes do consultório, os pacientes mais querem saber sobre a abdominoplastia. Muito bem. Então o que é a abdominoplastia? Um conceito. A abdominoplastia, ela é um procedimento cirúrgico, né? Que é feito, na verdade, uma retirada de um excedente de pele que a paciente tem, e junto com essa retirada de pele é feito o tratamento da diastase. O que é diastase? A gente já conversou no outro vídeo sobre lipoaspiração, para quem não lembra. A diastase é o afastamento dos músculos do abdômen, né? Aquilo que as pacientes chamam de estômago alto. Tu olha a paciente na praia, tu olha a paciente de lado, ela tem aquele estômago saltado. Então, junto da abdominoplastia, um dos procedimentos que a gente faz durante a cirurgia de abdominoplastia é a costura, a aplicatura que a gente chama do músculo, para o abdômen voltar a ser plano, voltar a ser reto novamente. Um outro passo que a gente faz durante a cirurgia também é tratar o umbigo. Às vezes esse umbigo ele é desviado da linha média, às vezes ele tem um aspecto de triste que a gente chama, às vezes esse umbigo está escondido. E na cirurgia de abdominoplastia a gente melhora o aspecto estético desse umbigo, a gente reposiciona e deixa ele com um formato mais agradável, né? Como era antes da paciente ter os seus filhos. Muito bem, existem 3 tipos de pacientes que a gente tem que separar esses pacientes. E dependendo da condição de cada uma, a gente vai indicar um tipo de cirurgia. Existe aquela paciente que teve seus filhos, que ela ganhou alguns quilos, ganhou uma massa de gordura, mas ela não tem excedente de pele. Essa paciente é a paciente que a gente falou no primeiro vídeo, é a paciente que tem só acúmulo de gordura, a gente vai indicar fazer somente a lipoaspiração. Existe aquela paciente que teve seus 2, 3 filhos, ou que ela ganhou muito peso e ela emagreceu e ela não ficou com um acúmulo de gordura, ela ficou só com excedente de pele. Geralmente são pacientes pós-bariátricas também. Essa paciente a gente vai indicar fazer só abdominoplastia. E existe a mescla das pacientes, que é a grande maioria, que é a paciente que tem acúmulo de gordura, que tem excesso de pele. Essas pacientes a gente indica abdominoplastia com lipoaspiração.
E é nessa hora a maioria das pacientes começa a entrar em confusão, né? Tem muitas dúvidas. Isso é normal, muitas pacientes têm dúvidas e é normal porque a paciente não tem obrigação de saber, né? Por isso, o teu cirurgião plástico é a pessoa certa, a pessoa indicada que vai te orientar, que vai te guiar para qual caminho seguir. Se tu tem indicação de fazer uma lipoaspiração, tem indicação de fazer somente abdominoplastia ou abdômen com lipo. Então, fica tranquila, muitas dúvidas surgem, mas para isso que a gente está aqui, para ajudar as pacientes, né? Isso é para tu teres uma ideia das possibilidades do que pode ser feito, das opções de tratamento, né? Então, o cirurgião, a gente senta com cada paciente e a gente explica, olha, tu tem indicação para fazer isso, tu tem indicação para fazer aquilo, tu tem indicação para fazer aquele outro. Isso durante a consulta, né? Por isso a importância da consulta presencial. Não tem como a gente indicar uma cirurgia em avaliar o paciente adequadamente. Por isso na consulta a gente tem que avaliar o paciente, a gente avalia o paciente de frente, de lado, de oblíquo, a gente tem que avaliar a qualidade de pele desse paciente, se ele tem estrias, o grau de flacidez desse abdômen, se ela tem depósitos de gordura, se é só no abdômen, se é nas costas, se tem no culote, se tem na coxa. Então, a cirurgia plástica é uma cirurgia muito personalizada, uma cirurgia artesanal. O cirurgião plástico, ele é um artesão também. Por quê? Porque ele vai esculpir o corpo da paciente, né? Ele vai trabalhar em cima daquele corpo dependendo da característica de cada paciente, da idade, se o paciente tem essas comorbidades, do desejo, do que é possível, do que não é possível fazer naquele corpo, né? Então são muitas variáveis para a gente conversar, para a gente explicar para o paciente durante a consulta. Por isso que a consulta leva em torno de 1 hora e meia, e muitas vezes a gente vai entrando em mais detalhes conforme vai passando. Parece que quanto mais a gente vai conversando sobre o assunto, mais dúvidas surgem. Isso é normal, né? Esse é o esperado. Por quê? Porque a gente vai aprofundando no assunto. E a paciente, ela vai para uma cirurgia muito mais tranquila, né? Ela vai para uma cirurgia muito mais segura. Por quê? Porque ela tem todo o conhecimento. Durante a consulta foi explicado, foi explanado, foi esclarecido as dúvidas da paciente. Então ela consegue ir com tranquilidade, né? A gente vai eliminando algo que tem lá no fundo da mente da paciente, que a gente chama medo, né? Muitas pacientes têm o medo, né? O medo é uma sombra, né? Que impede a maioria das pacientes de fazer um procedimento. E a maioria dos medos, eles não têm muita lógica, não tem muito fundamento. Então, isso acaba barrando, acaba atrapalhando a vida da paciente. E o trabalho do cirurgião, a função do cirurgião plástico é justamente essa, é ajudar a paciente a eliminar esses medos, né? E como é que a gente elimina os medos? Conversando, explicando para a paciente, né? Orientando, se mostrando solícito. Essa é a função do cirurgião, né? A gente ajuda o paciente a tomar as melhores decisões para realizar o sonho, para realizar o desejo da paciente, para transformar a vida dela, para transformar algo que ela deseja muito, que ela quer muito, né? Então, a função do cirurgião plástico, ele é um facilitador, né? É ele que vai poder ajudar a paciente a alcançar o objetivo que ela tanto quer. Muito bem, então, uma outra questão muito importante, que eu gosto muito de falar com as pacientes durante a consulta, é o esquema das engrenagens. O que é esse esquema das engrenagens? O esquema das engrenagens é o seguinte, não estou ficando louco aqui, né? Cirurgião plástico falando sobre engrenagens. Na verdade, é uma metáfora que eu uso com as pacientes, na primeira consulta principalmente, que é o quê? Na nossa vida nós temos muitas engrenagens. A cirurgia plástica é uma engrenagem e ela ajuda muito outras áreas, né, outras engrenagens da tua vida. Né? Estilo de vida saudável, paciente que não bebe, que não fuma, que se alimenta bem, que pratica atividade física, que tem outras engrenagens em bom funcionamento. A cirurgia plástica ela vai ajudar e muito essas outras engrenagens da tua vida. Então, se tu é uma paciente já predisposta para esse tipo de bons hábitos, excelente. A cirurgia plástica vai agregar em muito a tua vida. Do contrário, a paciente que não tem bons hábitos, né, que não tem boas engrenagens, né, paciente que bebe, que fuma, que não pratica atividade física, sedentário, não se alimenta bem, tem muitas comorbidades que não são controladas e vai depositar todas as suas fichas em cima de uma cirurgia plástica, é muito difícil que essa cirurgia plástica supra todos os defeitos dessas engrenagens, né? Então o resultado geralmente fica aquém do esperado, né? Então essa paciente que não deve ser indicado o procedimento no primeiro momento. É interessante que a paciente primeiro
ela tem esses bons hábitos, né, que ela realize um estilo de vida saudável, não precisa, a gente não está falando de ser atleta aqui, mas que tem uma vida equilibrada, né? Não fumar, não beber, praticar alguma atividade física, ter algum equilíbrio na alimentação, né? Por quê? Porque se a paciente ela não tem esses princípios, a gente vai estar submetendo ela a dois problemas. Primeiro, o resultado vai ficar aquém, vai ficar menor do que ela espera, então ela vai ter uma frustração com a cirurgia. E segundo, que a gente vai submeter a um procedimento cirúrgico sem ter indicação, né? Então isso não é correto. Então a paciente primeiro ela tem que ser muito bem avaliada para o procedimento, né? Ela sendo bem avaliada, ela tem indicação para o procedimento, perfeito, e a gente indica o procedimento para ela. Eu costumo dizer que existem níveis de pirâmides diferentes, né? Existe a paciente que está na base da pirâmide, que é a paciente que ainda não tem muito conhecimento nem do problema que ela tem, né? É uma paciente que precisa de muita o quê? Informação. Essa paciente precisa ser informada do problema, do que ocorre. Então, diastase, excesso de gordura, flacidez, né? Problemas da mama caída, outros problemas que ela possa desenvolver. Então, essa paciente precisa de muita informação. E onde que você consegue informação? No meu site, no meu Instagram, né? E na internet tem muita informação de qualidade também. Hoje cada vez fica mais difícil a gente conseguir informações de qualidade, informações técnicas, informações sem viés de interesse, né? A gente procura no Google, às vezes a paciente ela vai acabar caindo em alguns sites que são muito tendenciosos. Então, informação de qualidade a gente busca em sites, hoje é o Instagram, o Facebook, de profissionais de qualidade, profissionais de confiança, né? Esse é o primeiro ponto para o paciente começar a buscar esse tipo de informação. Existe então, a paciente está na base, ela tem que ser muito bem orientada, né? Não adianta eu indicar um procedimento para ela porque ela nem tem consciência ainda do problema, então ela tem que ser informada. A paciente que está no meio da pirâmide é a paciente que já tem consciência do problema, ela já está buscando informação, ela está buscando um cirurgião plástico, né? Que possa ajudar, que possa melhorar o problema dela, né? Que possa melhorar a queixa que ela vem trazendo. E existe a paciente que está na ponta da pirâmide, no topo da pirâmide. Essa é a paciente que já sabe do problema, sabe do tratamento, sabe da cirurgia, já foi conversada, a paciente já está pronta para a cirurgia, a paciente que está apta ao procedimento cirúrgico. É essa paciente que a gente vai indicar para a cirurgia, né? Não adianta a gente inverter a ordem da pirâmide, porque isso só vai acabar causando problemas para os pacientes. Então, a gente tem que saber exatamente aonde que a paciente se encontra para poder indicar o tratamento adequadamente. Muito bem. Então, parte prática agora. Como é que é feita essa cirurgia? Então, o procedimento cirúrgico, ele é feito em hospital, obviamente, né? Ele tem uma duração, a abdominoplastia tem uma duração em torno de 2 a 3 horas de cirurgia. Dependendo da quantidade de áreas que teremos que lipoaspirar para complementar a cirurgia, o procedimento vai para 4, 5 até 6 horas de cirurgia, o tempo máximo, tempo limítrofe, tá? Mas a maioria dos pacientes fica em torno de 4 horas, 5 horas, tá? Todas as pacientes que fazem a cirurgia, a gente volta a enfatizar, né? A gente segue protocolos de segurança. Então, todas as pacientes que fazem essa cirurgia, elas vão utilizar a meia elástica antitrombose, né? As botas de retorno venoso, que é um dispositivo que ajuda a prevenir eventos de trombose, uma medicação antitrombótica também no pós-operatório que o paciente vai tomar durante 7 a 10 dias, exercícios de fisioterapia, né? Exercícios respiratórios, exercícios de membro inferior das pernas, né? Começar a caminhar precocemente, isso também é muito importante. Então, todo o protocolo de segurança que a gente utilizou lá na lipoaspiração, nós vamos utilizar também na abdominoplastia, certo? Então, as medidas de segurança, isso são medidas blindadas, isso a gente nunca mexe, a gente nunca muda. Todos os pacientes que fazem essa cirurgia vão utilizar todos esses mecanismos. Muito bem, espero que vocês estejam gostando desse vídeo. Se dúvidas estão surgindo, isso é ótimo, né? Quanto mais dúvidas vão surgindo, que mais interesse os pacientes vão apresentando pelo seu assunto, pela sua cirurgia, né? Muitas das perguntas, né, as mais frequentes durante a consulta, tá? E como é que é a cicatriz da abdominoplastia? Olha, é uma cicatriz pequena? Não, não é uma cicatriz pequena, é uma cicatriz grande. Mas que ela fica escondida na linha do biquíni, na linha da calcinha. Então você vai estar na praia de biquíni ou
de maiô, ou você vai estar de roupa íntima, a cicatriz não vai aparecer, ela vai ficar exatamente embaixo da linha da roupa íntima. Então ela fica camuflada nessa região. Apesar de ser uma cicatriz grande, ela fica escondida, certo? Não é para ela aparecer. Uma outra dúvida muito frequente é, e a dor? Como é que é a dor no pós-operatório? De falar da dor, uma coisa é uma cicatriz ser longa, né? Ela vem de um lado do ossinho e vai até o outro lado, passa geralmente embaixo da linha da cesárea e vai até o outro lado do ossinho. Essa é uma cicatriz grande, mas é diferente de ter uma cicatriz grossa, certo? Geralmente essa cicatriz que vai de um lado ao outro é para ela ser fina, né? Ela tem que ser fina como um cabelo, né? Se a paciente tem uma cicatriz larga, uma cicatriz grossa, algum problema aconteceu ali. Ela tem um problema de cicatrização, uma cicatriz hipertrófica, uma cicatriz queloidiana, né? Então, mesmo apesar da cicatriz ser longa, ela vai ficar exatamente embaixo da roupa íntima, da calcinha, do maiô ou do biquíni da paciente, então não vai aparecer, certo? É diferente de cicatriz ser longa da cicatriz ser grossa, tá? É para cicatriz ser longa e fina. E que com o passar do tempo ela vai ficando tão fina que praticamente às vezes até parece que some nas pacientes, né? A gente sabe que cicatriz nunca desaparece, né? Mas com o passar dos anos ela vai tendo uma qualidade estética muito melhor. Muito bem, então falando de dor, as pacientes acham que a dor vai ser ali no corte, né? Bem pelo contrário, a região do corte é uma área que fica de certa forma anestesiada, o paciente não sente ali naquela região. O que provoca dor na maioria dos pacientes é a posição que a paciente vai ter que andar nos primeiros dias, que ela vai ter que andar meio curvadinha. Todas as pacientes têm que andar meio curvadinho, por quê? Porque a gente faz a costura do músculo e tira um excesso de pele, né? Então a paciente ela sai já da cirurgia meio curvadinha. E com o passar de 4, 5, 7 dias ela vai voltando ao normal, né? Com 10, 15 dias ela já praticamente está andando normal. Então a dor maior é nessa posição que a paciente tem que andar, a posição que ela tem que dormir também. Durante a consulta eu explico exatamente como é que a paciente tem que dormir, o que ela pode, o que ela não pode, né? E a costura do músculo. Então isso provoca um pouco de desconforto, mas com um bom esquema de analgesia o paciente tolera bem, né? É uma cirurgia como a lipoaspiração, a gente segue o mesmo protocolo de controle da dor, antibiótico, medicação de trombose, todos os cuidados no pós-operatório. Claro que aí com enfoque para a cirurgia de abdominoplastia, mas assim como a cirurgia de lipoaspiração, também é uma cirurgia que tem um bom controle da dor, uma cirurgia muito bem tolerada pelas pacientes. Muito bem, a gente já está com 20 minutos de vídeo, né? A gente está com 20 e poucos minutos, para a gente para não tornar esse vídeo muito longo, vamos passar para as perguntas, né? Muitas dúvidas, com certeza, elas surgem, né? É um universo de informações, são muitas informações. Essa é a função do cirurgião plástico, né? É guiar o caminho para você, é te ajudar, né? É fazer a melhor escolha, né? A te ajudar a decidir pelo procedimento, né? E decidir com clareza, com transparência, com ética, para que o paciente se sinta confortável em fazer o procedimento cirúrgico. Muito bem. A primeira pergunta, eu fiz um box lá no meu Instagram sobre as perguntas, então os pacientes me mandaram. Eu selecionei as 5 aqui que eu achei mais, que foram mais recorrentes, né? Que tiveram mais perguntas parecidas. Posso fazer esse procedimento quanto tempo depois da gestação? Então, tive filho, quanto tempo depois eu posso fazer o procedimento? Bom, isso tem algumas variáveis aqui, mas geralmente eu costumo recomendar o procedimento de 6 meses a 1 ano depois da gestação. De preferência 1 ano. Por quê? Porque 6 meses é o tempo que o teu organismo leva para que o útero, para que toda a gestação volte ao normal, para que ocorra o reposicionamento das estruturas e dos órgãos, certo? 6 meses, médio. Algumas pacientes continuam amamentando, né, depois desses 6 meses, durante 1 ano. Então, se a paciente pensar em fazer um procedimento cirúrgico, é importante orientar que pode acontecer dela ter uma interrupção pelo procedimento cirúrgico, pelos anestésicos, né, pela anestesia da amamentação. Então, eu costumo indicar o procedimento depois de 1 ano. Tá? A paciente teve a sua gestação, ela está em processo de aleitamento materno, né, da amamentação. Então, essa paciente a gente indica depois de 1 ano, depois que está bem consolidado isso, a indicação do procedimento. Uma outra dúvida muito frequente é assim: depois que eu fiz a cirurgia, eu preciso fazer exercício, eu preciso voltar para a academia e fazer dieta? Eu costumo dizer para as pacientes assim, existem performances de resultado. Uma coisa é uma paciente que eu operei, ela nunca mais foi para a academia, não fez exercícios, não faz dieta, ela vai ter um tipo de resultado.
A paciente que eu operei e volta para academia, claro que com o tempo adequado, volta para academia, faz dieta, tem um estilo de vida saudável, ela vai ter uma performance de resultado muito melhor, né? Muito melhor que aquela paciente que não faz nada, ou até aquela paciente que não, ela ainda engordou no pós-operatório. Então, existem performances diferentes. Com certeza, a paciente que faz uma dieta, que vai para academia, que se exercita, tem um estilo de vida saudável, ela vai ter resultados muito melhores, né? Lembra das engrenagens que a gente tinha conversado. Então isso é muito importante. O esquema das engrenagens vocês vão lembrar. Então sim, é muito importante fazer exercício, fazer dieta, claro que com o tempo adequado de recuperação, né? Depois que a paciente cicatrizou bem da cirurgia, a gente orienta e a gente recomenda assim que a paciente não só faça os exercícios, mas tem tratamentos estéticos, né, ultrassom, radiofrequência, existe uma série de outros, de lasers, enfim, que melhoram o resultado. Aí a gente vai no detalhamento, na finesse, né, no refinamento dos resultados. A gente vai refinando cada vez mais o pós-operatório da paciente, certo? A gente não entrega simplesmente o resultado, a gente entrega o resultado, a gente acompanha essa paciente e a gente vai entregando os refinamentos para que o resultado fique o mais perene possível, né, e o melhor possível sempre com o passar do tempo. Então, é fundamental o acompanhamento do paciente para que os resultados se mantenham no longo prazo, certo? Muito bem. Uma outra dúvida, tenho estrias no meu abdômen, acho, e não tenho pele sobrando. O que posso fazer? Claro que essa paciente tem que ser avaliada, né, para ver realmente se ela tem uma quantidade de estrias que é significativa, né, e se ela realmente não tem pele sobrando. Geralmente, isso, né, a gente não pode dizer nem sempre nem nunca, né, em nada da vida. Então, a gente tem que avaliar essa paciente se realmente ela não tem pele sobrando, né, e ela tem umas estrias na região do abdômen, qual o tratamento indicado para ela, certo? Às vezes essa paciente não tem pele sobrando em cima do abdômen, mas embaixo do abdômen existe uma pequena quantidade de pele. Então a gente pode fazer um procedimento chamado mini abdominoplastia. Claro que cada detalhe, cada cirurgia, isso tem que ser avaliado, né, paciente para paciente. Às vezes tem pacientes que tem uma pequena quantidade, tem uma grande quantidade de pele sobrando, né, tem uma flacidez pequena, tem uma flacidez grande. Então isso realmente a gente precisa na consulta para determinar qual que é a indicação do procedimento. Como a gente falou no início da consulta, não tem como avaliar sem realmente ver o paciente de todos os ângulos, né, e vendo a qualidade de pele, vendo a quantidade de pele que esse paciente tem. Uma outra dúvida também que é bem importante, posso fazer somente a abdominoplastia sem lipo? É aquela questão que a gente tinha comentado, né? Se o paciente, às vezes ele ganhou muito peso e perdeu e ficou só com excesso de pele, né, não tem acúmulo de gordura, isso é comum acontecer. O paciente pode ser indicado fazer só abdominoplastia, sem necessidade de lipoaspiração. Não vamos submeter o paciente se ele não tem indicação para fazer uma lipoaspiração. O que ocorre é que a maioria das pacientes tem indicação, né? Ela é a mescla, ela tem excesso de pele e acúmulos de gordura estão localizados no abdômen, nos flancos, nas costas, no culote, nas coxas, enfim, naquelas regiões onde a gente falou no vídeo passado sobre lipoaspiração. E a última pergunta é como faço, eu achei muito interessante essa pergunta, é como faço para perder o medo e criar coragem? Essa é uma das perguntas que eu recebo muito pelo Instagram, pelo Facebook e que as pacientes durante a consulta elas me relatam. Como é que eu faço para perder o medo? Eu acho que assim, para a gente perder o medo a gente tem que ter duas coisas, né? Primeiro, a gente tem que ter informação. Então, ter o cirurgião que orienta bem os pacientes, que informa, que notifica o paciente, que agrega conhecimento para a vida dele, ele vai ser um paciente muito mais informado, vai ser um paciente que vai ter menos medo, né? Por quê? Porque a gente tem medo do que a gente não conhece. Então, uma cirurgia é algo que para muitos pacientes é algo desconhecido. Então, o paciente que vai desinformado para um bloco, ela não sabe o que vai acontecer, o que ela vai encontrar, as pessoas que vão estar lá, ela vai ter receio. E aí, advém o medo. Então, primeira coisa é informar bem o paciente. E a segunda é a confiança no cirurgião, é a confiança na equipe, né? Isso é muito importante. O paciente tem que ter a confiança no seu cirurgião, numa equipe, para quê? Porque ele vai entregar uma grande responsabilidade, que é a sua vida, né? E o cirurgião tem que arcar com isso. Então, o cirurgião tem que saber que ele está com a vida de um paciente, e a vida de um paciente de grande responsabilidade, certo? Então, essa é a minha visão, né? Claro que existem outros detalhes que a gente conversa com o paciente, mas para perder o medo, basicamente, eu acredito muito nisso, que é a informação e a confiança. Sem isso, a gente não tem relação de troca, né?
uma cirurgia, um procedimento, uma consulta, é uma relação de troca. O paciente está vindo trocar o seu corpo, a sua vida, em troca do conhecimento, em troca da habilidade, em troca da opinião desse cirurgião. Então, é muito importante que essa relação de troca ela ocorra de uma forma muito harmoniosa, certo? Para que o paciente se sinta confortável, para que o paciente se sinta seguro na mão do cirurgião e de sua equipe. Muito bem, pessoal, acho que a gente já deu quase meia hora de vídeo, está ficando longo esses vídeos. Eu espero que vocês tenham gostado desse nosso segundo vídeo, né? Como eu disse, é um universo de informações, né? Tem muitas informações para serem passadas. Aqui eu tentei pegar alguns detalhes mais importantes, né? Alguns detalhes que muitas das pacientes me perguntam durante a consulta, que me perguntam no direct, no Facebook, no WhatsApp, fazer um compilado geral aqui, certo? Então eu espero que vocês tenham gostado. Se você está no YouTube, clica no curtir, no compartilhar, né? Isso vai espalhar esse vídeo, vai encaminhar esse vídeo para outras pacientes que têm interesse em cirurgia plástica. Se você está no meu Telegram, eu vou deixar o link aqui embaixo. Você envia para outras pacientes que também têm interesse em cirurgia plástica. Convide a entrar no grupo do Telegram, né? Acho que é bem importante. A gente aqui no Telegram, eu comecei em fevereiro esse grupo, nós éramos em 7. Hoje nós somos mais de 80 pessoas, né? 80 pessoas que estão engajadas, que têm um enfoque em cirurgia plástica. No meu Instagram a gente divulga diversos assuntos. Aqui no grupo do Telegram é especificamente sobre cirurgia plástica. Para quem realmente quer fazer a cirurgia plástica, para quem tem interesse, para quem está buscando algum procedimento, então eu convido todos os pacientes a participarem desse grupo. Certo, pessoal? Espero que vocês tenham gostado. Nos vemos no próximo vídeo, então o terceiro dessa série, vão ser 5, sobre mamoplastia de aumento, né? A prótese de silicone, uma das cirurgias mais procuradas pelas pacientes, né? No Brasil e no mundo. A gente vai falar bastante sobre ela, os tipos de próteses. Eu vou ver se eu consigo trazer até alguns implantes para mostrar para vocês também. Os vários detalhes que existem sobre essa cirurgia. Então espero vê-los no próximo vídeo, certo? Tchau, tchau!